Olá, jovens e jovas! Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai ser sobre o Egito Antigo. Mas para falar sobre o Egito Antigo, primeiro a gente tem que falar sobre o Egito atual. Afinal de contas, o que é o Egito? Bom, o Egito é um país que fica localizado no norte, no extremo norte, nordeste do continente africano, né? Bem lá na pontinha. E o Egito hoje ele é um dos países mais ricos da África. Ele é um país de destaque no continente, na sua região. É considerado uma potência econômica, militar, regional. E o Egito ele tem algumas características que são marcantes, né, do seu país. Entre elas a fala, né, a língua do povo é o árabe e a população etnicamente se identifica enquanto árabe. Em se tratando de religião, estima-se que 85% da população do Egito seja muçulmana, ou seja, seguidores do Islã. E esses 85% podemos entender também como mais ou menos 85 milhões de pessoas, porque a população do Egito em 2020 foi estimada em 100 milhões de habitantes. Então é um país muito populoso. É a segunda maior população do continente africano. Porém, quando falamos de Egito Antigo, do surgimento da civilização egípcia, nós não estamos falando desse Egito atual, do país Egito de hoje. Estamos falando de uma outra população que seguia uma outra religião, falava outras línguas, mas que ocupava basicamente a mesma região que nós temos o Egito atual. Então o lugar é o mesmo, o nome é o mesmo, porém são pessoas e vidas diferentes, certo? Esse Egito do qual nós estamos falando na aula de hoje, o Egito Antigo, ele é considerado uma das grandes, uma das maiores civilizações da história do planeta Terra, uma das mais importantes da antiguidade. Isso porque, além de ser uma das primeiras grandes civilizações a surgir, também foi uma das mais duradouras. A gente pode estimar que durou mais ou menos 3 ou até 4 mil anos dessa chamada civilização egípcia. E aí você pode estar se perguntando, ok, foi uma grande civilização, durou muito tempo, foi muito importante, até hoje é um país importante, mas o que faz do Egito então essa terra tão especial? Porque ali surgiu uma das primeiras e das maiores civilizações da antiguidade? E a resposta é bem simples, é porque essa região onde o Egito fica é um grande deserto. 95% do território do Egito é um deserto. E aí você pode estar pensando, o professor enlouqueceu. Tá falando que ali teve uma grande civilização porque é um deserto, não faz sentido? Pois é, o problema é que 95% é um deserto, mas os 5% restante desse território é um território muito, muito, muito fértil, que é justamente o território que fica ao redor do rio Nilo. E o Egito, tanto o Egito atual, onde 99% da população fica ao redor do rio Nilo, mas o Egito Antigo também. A civilização antiga que ocupou o Egito vivia mais ou menos nas mesmas regiões que a população do Egito atualmente vive, ao redor do rio Nilo. Ou seja, há 8 mil anos as pessoas vivem nos mesmos lugares exatamente nessa região do mundo, desde 6.000 a.C., quando as pessoas começaram a se mudar para essa região. E as pessoas começaram a se mudar para essa região justamente porque era a região mais fértil ao seu redor, e as pessoas estavam começando a se sedentarizar. Então, saindo do processo que nós chamamos de Revolução Neolítica, onde o ser humano aprendeu a dominar as plantas, a fazer a agricultura, o ser humano começou a se sedentarizar, ou seja, ficava fixo em um único lugar, e nesse lugar fazia grandes plantações, e também ali surgiam núcleos urbanos. Populações começavam a se reunir em pequenos vilarejos, pequenas cidades, né, de cerca de ali alguns poucos milhares de habitantes, às vezes centenas de habitantes. Então, essa sedentarização no norte da África começou nessa região então do Egito, nessa região ao redor do rio Nilo, não à toa, essa região tão fértil, tão importante. O historiador grego Heródoto, inclusive, ele, quando foi viajar para o Egito, ele voltou a escrever um relato onde ele dizia que o Egito era a dádiva do Nilo. Por que ele dizia isso? O que quer dizer isso? O Egito é um presente, é uma dádiva que nos foi dada pelo rio Nilo. Então o Nilo possibilitou a criação e o surgimento dessa grande civilização. Claro que a gente não pode esquecer do esforço e da grande habilidade, da grande força que essas pessoas tinham. Mas sem o rio Nilo, provavelmente não seria possível que essa civilização fosse tão forte, tão poderosa quanto ela foi. Através do rio Nilo,
nas suas margens tão férteis, essa população conseguiu dominar diferentes espécies de vegetais, até o ponto que eles plantavam muito trigo, cevada, algodão, papiro, linho. Além disso, eles também tinham uma pecuária forte, eles tinham cabras, carneiros e gansos, que eles também cuidavam. E ali essa civilização começou a ficar cada vez mais poderosa, eles também faziam muito comércio através desse rio e também no mar Mediterrâneo. E o Nilo ele era tão fértil assim, porque não só ele era um rio enorme, gigantesco, ele é ainda hoje o rio mais comprido do mundo, ele vai desde o mar Mediterrâneo até o coração da África, até o centro do continente africano. Mas além disso, o rio Nilo ele tem um período de cheia, de mais ou menos ali uns 3 ou 4 meses, de julho a setembro, outubro, onde o rio Nilo ele começa a se expandir e ele transborda para fora do seu tamanho regular. E ele, quando ele transborda para fora, ele se torna um rio muito mais grosso, muito mais largo. E nessa largura ele acaba fertilizando essas margens que ficam ao seu redor. E nessa fertilização ele deixa ali um humus nessa terra, que vai possibilitar que depois que o rio diminua o seu volume novamente, seja plantado qualquer coisa ali, que tudo vai render em grandes quantidades de alimento. Isso vai fazer com que os egípcios eles tenham muitos excedentes de alimentos. Vão ter muitos excedentes agrícolas que eles podem fazer comércio com outros povos e adquirir novos objetos, novos pertences e assim se tornar uma civilização. Nesse início ainda pequenos povoamentos, mas eles vão começar a prosperar, vão começar a ter mais riquezas. E essas riquezas elas vão começar aos poucos a despertar o interesse de algumas pessoas. Então em cada pequeno vilarejo do Egito, que nós atribuímos um nome para esses vilarejos, tem um nome específico para esses pequenos núcleos urbanos no Egito Antigo. A gente chama eles de nomos. E esses pequenos nomos, ali que estão começando a prosperar, eles vão ter sempre um líder nesse grupo, sempre alguém que vai começar a comandar essa pequena população, a administrar as riquezas que estão chegando, esses excedentes de alimentos. Muitas vezes vão fazer também a proteção desse lugar. E esses caras, esses líderes que estão aparecendo, eles vão se chamar nomarcas. Então o nome parece monarca, né? Parece rei, né? Que a gente usa o termo monarca, mas troca o M com o N, é nomarcas. São os donos desses numos, né? Esses caras que lideravam essas localidades, essas cidadezinhas, digamos assim, pequenos vilarejos. E aí esses caras, aos poucos, eles vão se tornando mais poderosos e vão tendo mais interesse também nas terras ao redor do seu nomo. E eventualmente vão ter mais interesse também no nomo do vizinho. No pequeno aldeamento, no pequeno vilarejo que tenha próximo ao seu nomo. E aos poucos, alguns nomos vão começar a incorporar outros. E vão se tornando cada vez maiores e mais poderosos. Até formar, ao redor do Nilo, pequenos reinos. Pequenas localidades onde a gente tem um líder, que é bastante poderoso, e que governa vários nomos e várias regiões desse rio. Aos poucos vai se formando esses reinos e um reino vai incorporando o outro também. Então isso é claro que não acontece do dia para a noite. Não é um cara, não é um nomarca que começa a dominar todos os nomos ao seu redor, todas as regiões ao seu redor. Mas vai passando de geração em geração, e cada geração, cada filho de um governante começa a aumentar ainda mais o seu território, o território que era do seu pai antes. E aos poucos eles vão aumentando a sua projeção regional e vão tornando então esses nomos em pequenos reinos. Até o momento que a gente vai ter nesse Egito Antigo 2 grandes reinos, um que fica no sul e um que fica no norte. O do norte a gente vai ter um nome, que é o reino do Baixo Egito, e o do sul vai ser o reino do Alto Egito. E aí você pode estar se perguntando, todo mundo se confunde com isso, por que o alto fica embaixo e o baixo fica em cima? Então, o baixo fica no alto, o alto fica embaixo, por que isso? Porque quando a gente fala em Alto e Baixo Egito, nós não estamos falando da posição deles no mapa, nós estamos falando da altitude dessas terras. Então, a parte que a gente chama de Alto Egito era a parte mais alta, que é justamente de onde vem o rio Nilo. O rio ele sempre desce da parte mais alta para a parte mais baixa, até ele desaguar na parte mais baixa. A parte baixa, então, é aquela que está no nível do mar. Ou seja, é aquele onde o rio Nilo está desaguando no mar Mediterrâneo, certo? É aquela região que chamamos de delta do Nilo, onde o rio Nilo vira vários rios menores que vão desaguar no mar.
Então, aos poucos, vão se formando esses reinos que vão ficando cada vez mais poderosos, mais prósperos. E até nesse momento inicial, por volta de 3.500, 3.400 a.C., eles têm uma certa rivalidade entre si. Então nós temos nesse período essa formação desses reinos poderosos disputando essa região, o Baixo e o Alto Egito. Então, meus queridos, esse período que nós abrangemos nessa aula aqui, que é das pessoas chegando nesse rio, prosperando ao redor desse rio, formando esses nomos, esses reinos, tudo isso a gente chama de período pré-dinástico na história do Egito. Por que pré-dinástico? Porque é antes de começar as grandes dinastias dos grandes faraós. Então não é um período dinástico ainda, onde a gente vai ter famílias que vão governar todo esse reino do Egito, todo o Egito antigo. Aqui nesse momento nós temos um Egito dividido ainda, entre Alto e Baixo Egito. Mais pra frente a gente vai ter outros períodos nessa história, mas isso fica para um outro vídeo, isso fica para uma outra aula, certo? Espero que tenham gostado, um grande abraço e um beijo no coração.